Pergunta NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta aqui ao pastor com relação ao Senhor Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Mas o nosso consulente não entende esse tempo, afinal, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. O que dizer, pastor, ao nosso consulente? Nós queremos dizer ao nosso consulente José da Silva que é preciso conhecer um pouco o horário das horas do povo de Israel. Tinha, por exemplo, a condenação de Jesus, que está em Mateus 27 e 22, diz assim: que farei então de Jesus chamado Cristo? Isso Pilatos, que é a autoridade governamental romana, que designava ou decidia quem podia escapar ou não da morte. E disseram-lhe os presentes, que são as testemunhas que estavam do lado de Pilatos: seja crucificado. Então isso se deu mais ou menos à meia-noite, porque Jesus foi levado preso assim, sexta-feira, lá do jardim do Getsêmani. À meia-noite deu-se o resultado do veredito, que era a morte, que seja crucificado, e logo pela manhã ele foi crucificado, 6 horas da manhã mais ou menos, e ficou na cruz até meio-dia. E meio-dia, então, se deu o evento que dá margem à colocação da razão, porque há essa controvérsia, como Jesus poderia ressuscitar no terceiro dia. Então diz aqui, olha aí, e desde a hora sexta houve trevas por toda a terra até a hora nona, que era então essa hora 3 horas da tarde, mais ou menos. E nós notamos aqui, então, agora, na outra parte do capítulo 27 de Mateus, já a ponto que Jesus morreu. Versos 50 e 51 do Evangelho de Mateus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então aqui, quando Jesus rendeu o Espírito, ele morreu. Agora, é preciso contar que um dia para o judeu começava no pôr do sol de sexta-feira e se estendia até o pôr do sol do outro dia. Consequentemente, se Jesus foi nesse dia crucificado, mais ou menos a meio-dia, o seu corpo ficou por 3 horas, mais ou menos, até neste mesmo dia, quando chegaram José de Arimateia, que era seu discípulo oculto, e também Nicodemos, e pediram o corpo de Jesus para o Pilatos, que cedeu, e naquela mesma hora foi transferido para o túmulo de José de Arimateia, onde foi sepultado. Ali então, ele estava morto, e domingo pela manhã, a partir deste mesmo sábado, domingo pela manhã, ainda era sábado. Aliás, era domingo. E ali então é que foi comprovada a morte do Senhor Jesus Cristo, quando o próprio anjo disseram às mulheres: ele não está aqui porque ressuscitou. De modo que 2 dias em um, dá cabalmente, vamos marcar, sexta-feira sábado o dia inteiro, até 6 horas da manhã, e a continuidade do dia, mostrando assim, sexta, sábado
e domingo, parte de domingo, abrangeu o mesmo dia, o dia inteiro. De modo que não há qualquer dúvida a esse respeito. Isso é histórico. Não é como nós contamos 24 horas de 24 horas. O nosso regime é outro, do regime do judeu. 6 horas, a partir do sol, que se fechava para entrar à noite, já era contado outro dia. Então, parte do sábado já foi contada a partir de sexta-feira para sábado foi um dia, do segundo sábado, do sábado para domingo foi o segundo dia, e Jesus então se levantou, foi dado como morto no domingo. Próxima pergunta do ouvinte José da Silva. Em Atos 16, 31, os apóstolos Paulo e Silas falaram para aquele carcereiro ali de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O nosso consulente pergunta ao pastor: a salvação não é individual? Como então entender esse texto? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, pastor. Nós queremos dizer, com base nesse texto de Atos 16, 30, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Isso não quer dizer que coletivamente haja salvação da família porque o chefe da família se converteu. A salvação é plenamente individual. E nós encontramos então a sequência desse relato, é que ele, naquela mesma noite, está no versículo 32, ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. De modo que Paulo os acompanhou para falar à família, da mesma forma que falara ao chefe de família. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, logo foi batizado. Ele não foi batizado quando creu, ele foi batizado posteriormente, na noite em que ele e todos os seus aceitaram a fé e foram batizados. E levando-os à sua casa, pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. De modo que houve uma salvação individual, primeiro do carcereiro, em seguida ele passou o evangelho para a sua família, que também creu como ele. Logo, Paulo, com mais consciência do que nós, achou que devia batizá-los naquela mesma noite, porque o horário dele de trabalho era muito inesperado, sem uma posição definida de horas. E aí ele saiu da cidade depois de ter sido condenado sem uma razão plausível. A próxima pergunta é do ouvinte Adriel, é com relação à congregação cristã no Brasil. O Adriel pergunta por que dizemos enfaticamente que a CCB é uma seita herética. E ele fala também sobre uma expressão que eles usam com relação, se referindo aos novos membros da CCB, os recém-chegados, chamam de almas testemunhadas. Então ele pede para o pastor falar a respeito. Nós queremos dizer ao nosso consulente que você, de modo geral, os que não ouvem a nossa programação, que não tiveram contatos de familiares com eles, conhece pouco a sua forma de agir como cristãos, vamos admitir. Só que há uma colocação do fundador desse próprio grupo religioso, sobre o qual
todas as demais crenças fora a igreja deles era considerada seita. Não tem igreja evangélica, qualquer uma delas, fora da congregação, que seja aceita como seja seita. Nos tempos em que isso foi feito, tempos históricos, Luiz Franciscon, o líder italiano que pertencia à igreja presbiteriana, e depois passou para formar esse grupo, hoje chamado Congregação Cristã do Brasil. Agora, anteriormente o título era Congregação Cristã no Brasil, porque não tinham trabalhos fora do Brasil. Hoje se alargaram mais, então usa a expressão Congregação Cristã do Brasil, fazendo com isso sentir que em outros países também existe esse grupo religioso. Mas foi declarado, ensinado pelo líder, que não havia nenhum cristão fora a congregação, e deu o título, usando a expressão antiga, seitários. Hoje nós só pronunciamos sectários. Qual é uma maneira bem clara de descobrir uma entidade religiosa que tenha característica de seita, independentemente de sua forma de crer? É o exclusivismo. É só nós que temos salvação. Não existe entidade religiosa qualquer que seja que possa, o título dessa entidade religiosa, ser aceita como salvação. Um exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana. É como a Arca de Noé. Ninguém pode salvar-se fora da arca. Ninguém salvou-se fora da arca. Logo, ninguém se salva fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa entidade religiosa, cheia de orgulho, estamos falando agora da Congregação Cristã no Brasil, ela não tem dúvidas. São todos seitários. Quando uma pessoa, por convite de pessoas desse grupo, que simplesmente se identificam como crentes, mas não dizem que não considera a pessoa que está visitando que é crente, que ela seja realmente crente. E a primeira condição é ser batizada de novo, porque eles têm copyright do batismo genuíno. Estou agora falando num tipo de apenas para colocar ao conhecimento de todos. Só aquele batismo é válido. Os demais batismos têm que ser invalidados. E ali, então, naquela festa, convidado para assistir o batismo, essa pessoa desavisada, sem ensino do seu mestre, do seu pastor, vai lá com toda a inocência de uma ovelha, bumba! Você precisa aceitar o batismo nosso, porque sem o nosso batismo você não pode ser salvo. Daí está essa posição que temos como pastores de avisar os nossos irmãos. Por que isso? Porque diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, continua o apóstolo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ora, se o texto bíblico, que não vem de obras e pela graça, é que somos salvos por atribuir que esta graça não seja uma igreja, mas a entidade que estamos tratando atribui que a graça é a própria igreja. Estamos na graça. Desconheço.
aceitou Jesus como Salvador, então estamos na graça. Agora, porque sou membro de uma igreja, estou na graça? Não, Senhor, isso aí é dar à entidade religiosa um caráter que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Salvação, eles estão certos, e quem quiser ser salvo tem que se juntar a eles. São exclusivistas. Usam uma saudação diferente de todos os cristãos, chamam de irmãos somente aqueles que são membros da organização deles. Porém, Jesus classificou outras pessoas como hipócritas, que ensinam o preceito de homens. Não tem pastores, chamam seus líderes de anciãos, contrariando o ensino de Paulo de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí está bem claro, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Quem deu essas pessoas para dirigir a sua igreja? Foi o próprio Jesus. E no meio dos os obreiros indicados está lá pastores e doutores, não médicos, doutores na Bíblia, que têm conhecimento da Bíblia para poder interpretá-la. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a posição de uma igreja regular, não essa que coloca anciãos para dizer que não tem pastores, porque não querem andar conforme as demais igrejas. Almas testemunhadas é uma expressão usada para depreciar a própria igreja, os que vêm de outras igrejas evangélicas que, segundo eles, não têm a experiência de ouvir palavras estudadas por pastores antes de exporem a explanação da passagem lida pelo pastor. Então, nós que pregamos o Evangelho, como pastores, temos o cuidado de estudar aquela mensagem que vamos dar na igreja, pegar o texto bíblico que escolhemos, vamos consultar pessoas que têm abalizados estudos, para não cometer uma orientação, uma interpretação sem base bíblica. Então, lá na congregação fazem isso? Não. É uma questão de posição na hora. Você tem a palavra? Pergunta para um obreiro. Você tem a palavra? Segundo obreiro. Terceiro obreiro. Tem a palavra? Não. Tem a palavra? Não. Mas vem cá. Não tem uma pessoa indicada, já orientada para entregar a palavra? Não, aquilo tem que ser dado por Deus na hora. E a pessoa que abre a sua Bíblia, ao acaso, põe lá num texto bíblico e depois começa a falar, sem conhecer a regra de hermenêutica, examinar o contexto, que é a parte que vem antes e depois do texto, vai dizer qualquer coisa, mas como ninguém lê Bíblia, está tudo ok. Hoje o Senhor falou comigo desta maneira. E ainda tem a petulância de dizer que nós comemos pão de padaria, quer dizer, pão que é preparado uma noite para comer no dia seguinte, e que eles não recebem o seu pão naquela hora em que o pregador está presente. Eu não sei que alimento é este, mas comer num fast food pode ser bom um dia, 2 dias, porque às vezes tem problema de horário de serviço, não pode ter em casa. Mas comer sempre esse pão fast food, é melhor chegar em casa, pedir à esposa no final de semana, faz aí um almoço bom, demorado, porque eu quero me alimentar bem. Isso é apenas uma comparação que se dá e que é preciso a pessoa que vai entrar tenha conhecimento, faça a sua escolha.
não permitem o estudo da Bíblia, com a falsa interpretação de que a letra mata. Quer dizer, se você ficar lendo Bíblia, estudando Bíblia, você vai ficar débil mental. Não vai ter mais seu juízo normal. Logo, você não pode andar estudando a Bíblia. Ora, francamente, estudar a Bíblia leva a essa situação, a letra mata, precisa ler o contexto. Do que falava Pedro? Falava dos 10 mandamentos. A letra mata, a letra que está gravada em pedras. Essa letra matava, como encontraram no livro de Números. Um homem pegando graveta no dia de sábado para preparar uma comida para ele. Bom, você invalidou a lei. Vamos ver o que decidem as autoridades religiosas. Vamos lá consultar o livro da lei. Morte, morte. Todo mundo apedreja. É a letra que mata. Mas não a letra do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E como dissemos, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com que objetivo? Querendo a perfeição dos crentes para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada pessoa de per si tem a obrigação de transmitir o Evangelho dentro do padrão que o próprio Jesus ordenou nos 4 Evangelhos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. A próxima pergunta é do ouvinte Josinaldo, e agora o tema aqui é Igreja Messiânica Mundial. O Josinaldo fala que o seu filho se converteu há 2 anos e está congregando aqui na IEPAS, e que ele e a esposa também, já que eram antes católicos, agora também se converteram. Mas ele disse que tem uma filha que é casada, não mora com ele, que está frequentando a Igreja Messiânica Mundial. E ele queria saber do pastor informações sobre esta igreja. Segundo a sua filha, está muito bem, está se sentindo bem lá. Então ele pede para que o pastor fale a respeito dessa Igreja Messiânica Mundial. Queremos dizer ao nosso consulente que ficamos contentes de saber agora que os nossos novos visitantes ou crentes que se congregam conosco estão agora apreciando a nossa forma de dirigir os cultos, etc. Mas não temos ainda um conhecimento pessoal para nos lembrarmos de quem se trata. Agora, quanto à sua pergunta, a informações recebidas sobre a Igreja Messiânica Mundial, eu quero dizer que não são poucos os cristãos que confundem a Igreja Messiânica Mundial com uma igreja evangélica das muitas que existem no Brasil, em razão da palavra ou do nome Messias, ou Igreja Messiânica. Porque este nome, Messias ou Messiânico, ou Messiânica, é relativo a uma pessoa notória na Bíblia Sagrada. É um nome exclusivo. Exclusivo. Isso se tornou mais notório quando o signatário ministrava um estudo bíblico domiciliar. Entre os participantes havia uma senhora indagada sobre a sua filiação religiosa. Sem reserva, ela declarou: sou filha de pastor, neta de pastor, ex-organista de uma igreja evangélica e hoje sou membro da Igreja Messiânica Mundial. Eu fiquei espantado. Chocou-me profundamente. É possível que ainda esteja ocorrendo com muitos cristãos pouco informados sobre a Igreja Messiânica Mundial, admitindo que ela seja uma entidade evangélica, quando na verdade não é? Como sabemos o nome Messias? É proveniente da forma helenizada do hebraico Mashiach,
e é exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, esse nome Messias, que no português para nós dizemos Cristo, ou Jesus Cristo, Jesus ungido, é exclusivo do nome do Senhor Jesus. Isaías, cognominado o profeta messiânico, falou assim a respeito do nascimento virginal de Jesus Cristo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Este versículo é citado em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, com a respectiva tradução: Deus conosco. Então, Emanuel significa Deus conosco, indagando Jesus, os seus discípulos, sobre a sua identidade. Agora Jesus pergunta para os discípulos o que eles criam a respeito dele, quem ele era. Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, só um, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. E Jesus afirmou que Pedro era abençoado, pois sua declaração tinha sido revelada por Deus. Agora, voltando para o Messias da Igreja Messiânica Mundial, o nome dele em japonês é Mokichi Okada. É o Messias dos que são membros ou frequentadores dessa igreja. Ele não faz segredo dessa reivindicação, pois declara: não houve outro caso semelhante, a não ser o Cristo que outorgou sua força aos 12 discípulos. Isso aí é uma apostila para a aula de iniciação, página 23, aula número 4. Então, Mokichi Okada é também conhecido pelo título do Meishu Sama. Este título significa portador de luz. Uma luz não verdadeira, sem dúvida, pois a respeito de Jesus, João escreveu: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1,9. Se Jesus é a luz verdadeira, qualquer um que alegue ser portador de luz só pode ser aceito como não verdadeiro. Mokichi Okada nasceu em Asakusa, Tóquio, no dia 23 de janeiro de 1881. Esse Messias é estrangeiro, quer dizer, não é daqueles que fazem parte da Bíblia Sagrada, como o próprio Jesus respondeu à mulher samaritana. Vocês adoravam, nós adoramos no monte Gerizim. Jesus disse: nós adoramos a Deus em espírito, porque a salvação vem dos judeus. Logo, se a salvação vem dos judeus, Jesus era judeu. E nós o aceitamos como o Jesus Cristo verdadeiro. Próxima pergunta da ouvinte Luísa. Ela diz aqui ao pastor que continua visitando outras igrejas e não está se sentindo bem na igreja a qual ela pertence. O que eu faço, pastor? Avisar a irmã Luísa que ela, estou me dirigindo à consulente, está procedendo em desacordo com a Bíblia, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 25 a 26, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então aí está a consequência de pecar voluntariamente e não achar-se desculpa, eu não quero saber
não estou me dirigindo exclusivamente à pessoa, porque não conheço, mas o que a Bíblia declara é isso, que essa providência de não se localizar tem duas razões. Primeiro, a ignorância da pessoa com relação ao que ela crê. Nunca foi informada do que ela crê realmente, não tem um credo para ela se basear. Por exemplo, o que você considera a Bíblia? Como é que a sua igreja vê? Creio na palavra de Deus, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Mas se você está frequentando uma igreja que tem tanto a Bíblia como uma profetisa, que diz ter igualdade de inspiração, esse não é o seu caminho. Porque a autoridade única é a Bíblia Sagrada. Então a pessoa que tem esse conhecimento está pecando voluntariamente. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade e se afasta da sua própria igreja, procurando alguma coisa nova. Então é uma irmã que, fazendo isso, ela não está agindo corretamente. Está agindo perigosamente à luz da Bíblia Sagrada, observa ensinamentos estranhos, passa a divulgá-los sem o conhecimento do pastor, a elementos da própria igreja. Essa rodinha vai aumentando e o pastor amanhã vai se ver com um problema sério trazido por uma só pessoa. Então cada qual tem o seu direito de escolher livre. Se você considera que uma determinada doutrina está francamente fora da Bíblia Sagrada, aí sim. Mas se você, por vontade pessoal, sem conhecimento bíblico, começa a passear pelas igrejas, aí está fora. Pergunta da ouvinte Maria, ela quer que o pastor explique o que quer dizer essa expressão, a glória do Senhor brilhando em meu rosto, pastor. A palavra tem o significado de Shekinah. É uma palavra judaica e que tem a tradução para o português, a glória do Senhor, que aparecia quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos do tabernáculo enquanto estava caminhando no deserto. Então ele entrava naquele tabernáculo fechado, tinha o santuário, tinha o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano. Era o dia da expiação, quando se fazia expiação por todos os pecados dos israelitas do ano passado até o novo ano que estava chegando. Então o sumo sacerdote pegava 2 bodes, animais limpos, fazia um tipo de eleição, o resultado caía no bode que podia ser escolhido como bode expiatório. É o bode morto, cujo sangue seria derramado e entregue parte dele para o sumo sacerdote para entrar nesse lugar santo, senão ele morria fulminado e ali oferecia, ungia os objetos que ali estavam. Em seguida pegava o mesmo sangue que sobrava e levava no outro bode chamado bode emissário. Este bode cumpria uma segunda fase da obra de Cristo. Pela morte do primeiro bode, que era Jesus, representando a sua morte em lugar do pecador, o sangue dele lava nossos pecados. E nós cantamos um hino até que diz: alvo mais do que a neve, alvo mais do que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Então, quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, tabernáculo, a glória do Senhor, Shekinah, cobria uma nuvem, tomava conta daquele lugar. Uma pessoa qualquer que entrasse despreparado, caía mortalmente. E aí está então essa colocação que nós indicamos para essa colocação dos bodes. Agora, tem seitas, infelizmente, que interpretam que o bode
emissário, representa Satanás, que nossos pecados vão cair sobre Satanás, e quando Satanás for aniquilado, é que vão ter seus pecados perdoados ou cancelados. Hoje tem pecados perdoados porque aceitaram Jesus, mas não tem pecados cancelados. Então não estão definitivamente em dia com Deus. Daí outra solução, um juízo investigativo que vai ser formado logo depois, perto da vinda de Cristo, e ali sim, nesse juízo que Jesus vai declarar quem está salvo, quem está perdido. São doutrinas que seguem ensinos errôneos.